Quando falamos em crimes que chocam a sociedade, é impossível não sentir o peso das histórias verdadeiras que moldam a maneira como a gente vai percebendo o mundo ao nosso redor. Vai falar da J.K. Rowling? O filme Maníaco do Parque, que está disponível agora na Prime Video, tenta nos colocar frente a frente com essa realidade, explorando um dos casos mais brutais da história criminal do Brasil. Mas será que ele realmente consegue nos levar para o olho do furacão ou ele se perde em suas próprias escolhas narrativas? Maníaco do Parque retrata a história do serial killer Francisco de Assis Pereira, condenado no final dos anos 90 por ter atacado 23 mulheres e assassinado 11 delas, utilizando o Parque do Estado, lá na capital, em São Paulo, como cenário de seus crimes. Para quem era criança como eu na época, tinha pavor, medo, horror do Maníaco do Parque. O Francisco, ele se tornou conhecido pela forma fria e calculista com que ele atraía suas vítimas, prometendo oportunidades de trabalho como modelos. Essa premissa, apesar de trágica e perturbadora, é o que motiva a narrativa do longa-metragem que foi dirigido pelo Maurício Essa. O destaque inicial do filme vai para a escolha do elenco. O Silvério brilha no papel do Francisco, trazendo uma atuação intensa e multifacetada. Desde o começo é notável como ele consegue equilibrar as nuances do personagem, oscilando entre a figura comum do motoboy simpático e o olhar sombrio e distante de um psicopata. A performance dele é bastante envolvente e é nela que a gente se apoia na maior parte do filme. O Silvério, portanto, consegue transformar as cenas que poderiam parecer simples em momentos que realmente provocam muito desconforto no espectador, mostrando a habilidade de explorar a escuridão do personagem sem cair nos clichês. Apesar da atuação do Silvério, que segura a atenção e dá credibilidade para esse enredo, o roteiro do Maníaco do Parque deixa muito a desejar. A trama parece indecisa sobre qual história ela realmente quer contar, alternando entre os pontos de vista do assassino e da fictícia jornalista Helena Pellegrino, Pellegrino, na verdade, que é interpretada pela Giovanna Grigio aqui no filme. Você lembra dela? Do Rebeldes. Aí agora do último que saiu, da Netflix. A personagem de Helena é uma criação inventada pelo roteiro para simbolizar as mulheres que cobriram caso nos anos 90, mas a sua inserção no filme se mostra um tanto quanto problemática. A Helena trabalha no jornal Notícias Populares, um dos maiores pilares do jornalismo sensacionalista dos anos 90. Quem não se lembra que é o jornal que pinga sangue? Quem não lembra, joga aí. Notícias Populares, Mamonas Assassinas. Joga Bebê Diabo é deles. Sabe a história do Bebê Diabo? É deles. Enfim, ela trabalha no Notícias Populares, como a gente dizia, e ela luta contra o preconceito e o machismo dos seus colegas de trabalho, tentando se firmar em um ambiente que é dominado por homens. Essa abordagem, que poderia ser uma excelente oportunidade para discutir questões de gênero no jornalismo, por exemplo, acaba sendo tratada de uma maneira muito superficial pelo roteiro e, sinceramente, um tanto quanto forçada. Embora Giovanna Grigio entregue uma atuação que é bastante convincente e emocionalmente intensa, o desenvolvimento da personagem carece de profundidade, e isso é um baita problema. O roteiro parece mais interessado em utilizar ela como uma ferramenta para impulsionar a trama do que em ter interesse real em desenvolver a sua jornada pessoal de uma forma substancial. Um dos pontos mais críticos do filme é o desequilíbrio narrativo que surge quando a história tenta dar igual importância tanto para Helena quanto para o Francisco. Enquanto o lado do Francisco é tratado com a seriedade e o peso que um criminoso desse calibre merece, que é uma coisa de psicopata mesmo, o arco de Helena parece cair em armadilhas do melodrama e em exageros típicos de um thriller investigativo. Ela é apresentada pra gente como uma jovem jornalista que, contra todas as possibilidades, se torna a principal responsável por desvendar o caso. Essa construção, embora dramatizada, para poder criar uma protagonista cativante, acaba soando muito falsa diante do contexto real de uma época em que grandes veículos e experientes repórteres disputavam cada nova pista sobre os crimes. O filme tenta abordar o dilema ético dentro do jornalismo, expondo como os meios de comunicação frequentemente colocam a busca pelo sensacionalismo acima da humanidade das vítimas. Essa crítica é bastante válida e ressoa especialmente nos dias atuais, mas, paradoxalmente, o próprio longa oferece pouco espaço para que essas vítimas possam se destacar. Além da personagem Cristina, que é interpretada pela Bruna Mascarenhas do filme, as demais mulheres acabam sendo tratadas mais como instrumentos para poder movimentar a trama do que realmente como figuras complexas que merecem uma voz própria. É esse contraste que enfraquece a proposta do filme de focar em uma perspectiva mais empática e, de certa forma, também mais feminista.
No que diz respeito à ambientação, Maníaco do Parque, por outro lado, acerta ao recriar São Paulo dos anos 90. A cidade é quase um personagem à parte, com as suas ruas e parques servindo de cenário para as operações que o Francisco fazia e também para as investigações da Helena. Essa autenticidade é reforçada por uma trilha sonora que traz músicas da época, criando então uma atmosfera que transporta o público diretamente para os acontecimentos daquele tempo. Esse é um aspecto que contribui para a imersão do enredo e também nos lembra como esses eventos chocaram a sociedade brasileira há mais de 2 décadas. Embora a direção do Maurício Essa mostre firmeza na construção das cenas mais tensas e gráficas, existem momentos aqui nesse filme em que ele parece hesitar em como retratar a violência. As cenas dos ataques são intensas, mas não exageradamente explícitas, o que é uma escolha sensata, que é para evitar justamente a exploração gratuita do sofrimento dessas vítimas. Por outro lado, essa moderação não é suficiente para mascarar a falta de foco narrativo que está permeando todo esse filme. No fim de tudo isso, Maníaco do Parque, o filme, se destaca mais pelas atuações do que pelo enredo em si. O Silvério Pereira e a Giovanna Grigio são os pilares que sustentam essa trama, trazendo as interpretações que oscilam entre o desconforto e a emoção. Enquanto os personagens secundários dão suporte adequado, mas sem grandes surpresas. E eu preciso destacar aqui que um dos personagens principais é ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Barros, o próprio. A tentativa de abordar um caso real com uma perspectiva fictícia é interessante, mas a execução acaba deixando a sensação de que alguma coisa ficou faltando. Seja, por exemplo, uma exploração mais profunda das motivações do assassino, ou, sei lá, um desenvolvimento mais convincente do arco da sua protagonista, da Helena. Como uma adaptação de True Crime, o filme falha em se estabelecer como um marco no gênero. Ele oferece um bom entretenimento para você que está assistindo, e principalmente para aqueles que gostam de histórias baseadas em crimes reais, que virou uma febre hoje em dia, Mas também não consegue alcançar a profundidade necessária para ser lembrado como uma obra essencial. Maníaco do Parque funciona melhor como um ponto de partida para revisitar um caso que chocou o Brasil, provocando reflexões sobre justiça, sobre a ética no jornalismo, os limites em busca pela verdade. Mas como ficção, ele tropeça nas suas próprias ambições e nas tentativas de encontrar o equilíbrio entre contar uma história verídica e criar um drama que realmente seja cativante. Em resumo, se você é fã do gênero True Crime, você vai encontrar em Maníaco do Parque atuações poderosas que fazem valer a pena conferir a produção. No entanto, não espere uma narrativa que vá além do básico ou que ofereça uma perspectiva inovadora sobre os eventos que marcaram aquela época. O filme fica preso, entre ser uma homenagem às vítimas ou uma tentativa de explorar a psicologia de um assassino. Sem conseguir, portanto, mergulhar de fato em nenhum dos dois. É uma obra que intriga, inclusive, mas ela não chega a causar o impacto que ela poderia causar. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe e ajude o canal 5 Tons a chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço para você que está assistindo esse vídeo, obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê.